Pai do Senhor Jesus, amém? Estão animados? Hoje é nossa campanha da vitória, nós estamos aí, nosso tema, escolhas de cura. Nós já falamos aí sobre primeiro Jesus como modelo de cura, né? Na segunda semana falamos sobre a escolha da realidade, a escolha da esperança na terceira, na quarta nós falamos sobre comprometimento, a escolha da confissão e a escolha da transformação, do perdão, na semana passada, e hoje nós vamos estar falando aí sobre a escolha do crescimento. Nós precisamos crescer, amém? Toda árvore boa cresce, né? Toda planta boa cresce e dá fruto. Todos nós precisamos crescer. E na nossa vida cristã não é diferente. Então hoje nós vamos falar sobre a escolha do crescimento. Então, Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Obrigado pelo privilégio de poder estar na tua casa, de poder te louvar, te exaltar. Obrigado porque tu és o nosso Deus, nosso Senhor. Tu és um Deus que veio trazer cura e restauração, Senhor, para a nossa vida, tanto física como emocional, como espiritual. Tu és o dono da vida, tu és a vida, ó Deus, que tens transformado nossos corações. Então, Deus, hoje fala conosco. Nós precisamos, Senhor, ó Deus, alinhar nosso coração com o teu, para que possamos crescer, Senhor, cada dia na nossa vida cristã e sabermos, ó Deus, que precisamos de ti para que o crescimento aconteça. Então, fale conosco, ministre nosso coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Fala para o seu irmão, nós precisamos crescer. Fala assim, nós precisamos crescer. E para crescermos, precisamos estar enraizados e edificados em Cristo Jesus. Amém? Precisamos, o crescimento vem do Senhor. Então, nós temos falado, ministrado sobre essas escolhas de cura para a nossa vida. Então, Jesus já fez lá na cruz todo o trabalho, todo o esforço para que nós sejamos salvos e para que nós crescêssemos. Então, agora, nós precisamos nos submeter à sua vontade, à sua palavra, em cada área da nossa vida, né, ao senhorio dele. Então, nós precisamos nos render, nós precisamos nos submeter àquilo que ele tem falado aos nossos corações. E aí essas escolhas são nossas, né? Então, quando a gente fala de escolha, Deus nos criou como seres com livre-arbítrio, né? E esse livre-arbítrio é para nós sermos curados, para nós escolhermos, né? Na verdade, o livre-arbítrio foi dado a cada um de nós. Deus coloca diante de nós dois caminhos, né? O caminho da vida ou o caminho da morte. Você precisa escolher. Essa escolha vai fazer toda a diferença. Você vai ver que às vezes você conhece uma pessoa que aceitou Jesus há muito tempo e essa pessoa não cresce, essa pessoa não muda, essa pessoa ela não deslancha, podemos dizer assim, na vida cristã, né? Às vezes você vê uma pessoa que tem pouco tempo de cristão e já está crescendo, já está buscando, já está sendo usado, porque são escolhas, né? A graça de Deus é para todos nós. Deus não faz parcialidade, né? Deus não é imparcial, né? Deus não é parcial, Deus é imparcial, ou seja, para todos nós podemos receber da mesma graça, do mesmo poder, mas vai depender da minha escolha, vai depender da minha entrega, vai depender da minha busca, da minha escolha pelas coisas de Deus. Então já falamos tantas coisas aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Agora, quando a gente fala de crescimento, essa escolha, né, da nossa parte, precisa de esforço, né? E esse esforço, então,
para nós crescermos em Cristo, é comparado com uma pessoa que corre uma maratona, né? Não sei se você, né, já viu os maratonistas, mas eles não chegam num dia, né? Semana que vem tem maratona, 42 quilômetros. Aí a gente sai correndo, né? Aí semana que vem você vai lá, faz 42 quilômetros. Não faz assim não, né? Você não consegue correr 42 quilômetros assim sem estar treinando, sem ter uma dieta, sem ter, né, uma preparação física, sem ter uma roupa certa, sem ter algumas estratégias, né? Você precisa de tantas coisas para que você possa correr essa maratona, né? Hoje em dia, poucos chegam lá, né, no pódio, mas o importante para nós como cristãos é chegar, amém? Nossa vida cristã, a gente não precisa ser o primeiro, a gente precisa chegar. A gente precisa chegar onde que Deus, né, nos colocou, onde que Deus quer para a nossa vida. Então, para nós crescermos, nós precisamos correr essa maratona. Então, é um trabalho muito duro, né? Podemos dizer assim, quem corre sabe como é difícil, né? Você tem que ter toda uma dieta, você tem que ter todo um preparo, e é um trabalho duro, isso não acontece do dia para a noite. Cada dia nós rendemos a nossa vida ao Senhor e entendemos que nós temos que morrer para a nossa vontade. Né, uma pessoa que quer correr, ela precisa treinar, ela precisa levantar cedo, ou, né, ela precisa deixar a cama, tem que morrer para a cama, né? Tem que morrer para algumas comidas, né, que são boas, aí as pizzas da vida, você tem que deixar de comer algumas coisas que, né, parece tão bom, né, aquelas tortas, né, cheias de doce de leite, né, pastor, né, aquelas coisas assim. Você tem que deixar de lado essas coisas, porque essas coisas vão criar gordura no seu corpo, peso, e esse peso, lá na frente, vai fazer com que você não consiga chegar até o final. Na nossa vida, trazendo para a nossa vida espiritual a mesma coisa. Então, na nossa vida espiritual, se nós queremos crescer com Cristo, queremos chegar lá, nós precisamos abrir mão de algumas coisas que parecem até boas para nós, mas vão nos atrapalhar, como diz o autor dos Hebreus, né? Corramos a corrida que nos está proposta, desembaraçando de todo o peso e de todo o pecado, que tenazmente nos assedia, porque nós precisamos chegar lá, amém? Olhando para Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo. Então, Rick Warren diz assim, não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, e não há perda sem dor, e não há dor sem tristeza. É por isso que muitos começam a correr a vida cristã e não chegam no final, porque não estão dispostos a abrir mão, né? Não estão dispostos a perder nada, né? Querem ter tudo aquilo que o mundo entrega, tudo aquilo que o mundo dá para a vida deles, eles estão lá, né? Não, eu quero seguir Jesus, mas também quero curtir a minha vida, né? Quero ter minha vida, né, escondida de coisas erradas que eu faço. Então, quando nós vamos nos alinhar ao nosso coração de Deus, nós temos que morrer para nós mesmos, morrer para a nossa carne. E essa carne, muitas vezes, é nosso orgulho, é nossa independência, né? Nós não somos autônomos, né? Essa palavra autônomo é aquele que, né, vive sozinho, trabalha sozinho. Nós não podemos trabalhar sozinho, porque na caminhada cristã você vai precisar de pessoas que te ajudem a chegar lá, amém? Então, como uma maratona, você precisa de pessoas que dê água para você, pessoas que estejam ali te ajudando, te dando um apoio, e assim na nossa vida, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, né, para chegarmos lá. Nós ajudamos uns aos outros, e aí nessa caminhada vai ter perda, né? Vai ter perda de amigos que não são influência boa para você, má companhias, vai ter perdas, né, de às vezes relacionamentos errados, vai ter perda, sei lá, quantas coisas nós precisamos deixar no caminho, e isso às vezes traz dor, traz tristeza, mas Deus quer que a gente chegue lá, para a gente crescer, amém? Para você crescer, tem que doer, tá bom? Então, se não tem, como é? Na academia fala assim, sem dor, sem ganho, né? Então está escrito em inglês lá, não vou falar inglês que eu não sei, mas sem dor, né, não ganha nada. Então, se nós queremos ganhar alguma coisa, precisa doer, tá bom? Para crescer, precisa doer. Músculo, a mesma coisa, tá bom? Na nossa vida cristã, a mesma coisa. Filipenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim, retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Então, retendo firmemente a palavra da vida. Quando chegar no dia, né, de encontrarmos com Jesus, eu me orgulharei de não ter corrido inutilmente. Imagina você na igreja há anos, buscando o Senhor,
né? Buscando, ou estando na igreja, frequentando um culto, e chegar no final não entrar. Já pensou? Né? Ou não conseguir ficar, permanecer até lá. Para nós permanecermos, a gente precisa estar arraigado, alicerçados e edificados na fé no Senhor. Cada dia mais, crescendo, buscando, se entregando e para que possamos chegar lá. Então, hoje nós vamos falar sobre 8 maneiras de nós mantermos esse seu impulso aí nessa corrida, tá bom? Onde nossa submissão resultará na glória do nosso Senhor Jesus. Então, tem uma frase aí que diz assim: quando você escolhe viver em crescimento espiritual constante, será conduzido a ambientes divinos, onde encontrará e receberá cura para todas as áreas da sua vida. Então, para que você continue crescendo, primeiro, você tem que estabelecer um tempo de qualidade com Deus. Amém? Estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Se você não faz o seu devocional, se você não lê a Bíblia, você não cresce. Se você não tem comunhão com Jesus, você não cresce. Porque o crescimento vem dele. A vida, a graça, o poder na nossa vida cristã vem dele. Então, alguns textos aí para nós vermos sobre isso. 1 João 2,28 diz assim: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Então, para que você possa estar firmes, né? Firme, cheio de coragem, o dia que Ele voltar, você precisa estar unido com Cristo. Amém? O outro versículo, 1 João 3,6 agora. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Então nós precisamos permanecer em Cristo. O pecado nos separa de Cristo, né? Então o pecado nos separa do nosso Deus. Por Deus é um Deus santo. Mas se eu estou em Cristo, o sangue de Cristo me cobre dos pecados, me perdoa, me justifica, me torna santo para mim estar na presença dEle. Então eu preciso permanecer em Cristo. E Colossenses 4,2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. A oração é uma arma mais poderosa que nós temos. É o momento de nós falarmos com o nosso Deus, de nós conversarmos com Ele. Então, quando tudo está perdido, né? Quando tudo está desmoronando ao seu redor, quando você entra na presença de Deus, parece que, né, você fica guardado e protegido. Todas as coisas passam e você consegue vencer as tribulações, você consegue vencer as lutas, você consegue vencer no seu dia a dia, seus pensamentos. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida, não é uma obrigação. Agora eu sou crente e tenho que orar. Não, né? Agora que você conhece Jesus, você é o filho de um pai amoroso, você precisa conhecer Ele através da oração. A oração nos deixa sensível à voz dEle, a oração nos dá direção, né? Nesse momento que você tem esse devocional diante do Senhor, Deus fala ao seu coração. E às vezes as coisas estão difíceis, mas quando você entra na presença dEle, você é tocado pelo sobrenatural, você é tocado pela sua presença e tudo transforma, amém? Porque onde Jesus está, tudo se transforma, tudo é curado, restaurado. Você vai passar por lutas, mas nesse momento você vai ter força, né? Como Jesus estava ali no Getsêmani, orando, né? Falando com o Pai, né? Abrindo o seu coração, está tudo difícil, né? Passa de mim, né? Esse sofrimento. Mas aí a Bíblia diz que ali o Senhor falou, veio a graça dele sobre a vida dele, e aí ele deu força para enfrentar a cruz. Muitas vezes nós não temos força para enfrentar as lutas, porque nós queremos orar só quando estamos passando luta, né? Só lembramos quando o negócio fica feio. Mas se a gente fortalece o nosso músculo na nossa vida espiritual, cada dia, quando vir o momento da prova, nós estamos preparados, como na corrida, né? Nós estamos fortalecidos, nosso músculo espiritual, através da oração, está fortalecido. Então, a gente tem que cuidar com as distrações, né? Tirar todos os obstáculos que estão ao nosso redor, que nos impede de orar, né? Então, tudo aquilo que me impede, que desanima a minha vida, para mim não orar, eu preciso tirar isso da minha vida, eu preciso resolver isso, e buscar o Senhor de todo o coração, passar tempo com Ele. Então, quando eu passo o tempo com Deus, nós estamos mostrando a Ele o quanto Ele é importante para nós. Então, se você não ora,
é como você não quer estar com aquela pessoa. Então, ele não é importante para você. Eu não sei como é que você está na sua vida de oração, né? Nós temos nosso devocional, nós temos aí as Bíblias, né, que tem devocionais, tem tanta coisa, a gente manda para você no grupo lá, né? Às vezes você está tão correndo que levanta já, né, botando a roupa, né, e correndo para o serviço que está atrasado, daqui a pouco volta e faz toda aquela coisa, e esquece de passar um tempo com o Senhor. Então, a primeira coisa, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Não sei, de manhã, de meio-dia, de tarde, não sei a hora que você tem tempo, mas aquele tempo seja um tempo de qualidade. Não é orar o dia inteiro, né? É uns 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, não sei quanto tempo você passa. Aquele tempo ali, você está ali orando, você está ali buscando o Senhor, e você vai ter, né? Você vai crescer, amém? Fala para o seu irmão então, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Segundo, para nós continuar crescendo, nós precisamos preencha a sua mente com verdades bíblicas. Preencha a sua mente com verdades bíblicas. Tiago diz assim, capítulo 1, versículo 25. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. E se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Isso é nova linguagem, linguagem de hoje, né? Então, por isso que eu não consigo nem ler o trem. Então, examine bem a lei perfeita do Senhor, né? E ponha em prática essa lei. Então, para nós entendermos, não adianta nós conhecermos a palavra de Deus se nós não praticarmos. E eu não sei você, mas o que foi pregado semana passada, né? Não na terça-feira, mas no domingo. Você lembra? Lembra? O que foi pregado domingo passado? Agora esse, mais fácil, né? Sobre perdão. A semana passada foi perdão, isso. Domingo agora foi sobre salvação. Falta 3 dias só. Você mostra e lembra. Por que a gente não lembra? Então, por que a gente vem no culto se a gente não lembra que já foi pregado? Porque a palavra é para hoje. Amém? A palavra é para hoje. Não adianta, o maná, ele cai para hoje, não é para amanhã. Muitas vezes a nossa vida diz assim, não, eu já orei tanto que dá para a semana toda. Não dá não. Não vai atrás dessa. O maná é para hoje. Para amanhã já passou. Amanhã você tem que ter outra. Então, quando a gente vem na igreja e ouvimos a palavra de Deus, é como aquele homem que olha no espelho, vê o que tem que mudar e muda. Amém? Não adianta olhar no espelho, ver o que tem que mudar. Aí Deus fala sobre, por exemplo, perdão, né, que foi pregado aqui. Aí você sai daqui coração cheio de amargura e vive a semana toda amargurado. Não adiantou nada. É isso que está dizendo aqui. Então, a palavra de Deus, as verdades bíblicas, não é para nos informar, é para nos transformar. E ela só transforma a nossa vida quando você pratica. Não adianta dizer para você que você tem que largar o pecado e você continuar nas redes sociais, na pornografia, fazendo coisa errada. Não adianta, isso não muda a sua vida, não traz crescimento. O crescimento da nossa vida é quando eu ouço a palavra de Deus, eu adquiro aquela palavra, né, trago ela para mim, reflito sobre ela, e agora eu vou transformar essas palavras em ações, em atitudes. Então, se eu ouço aqui que Deus é o meu Senhor, eu preciso me submeter ao senhorio dEle, e aquilo que Ele fala para mim, eu preciso fazer isso. Então, se eu não estou fazendo, eu tenho que me adequar àquilo que Ele está fazendo. Então, quando eu busco a Deus, eu encho a minha mente com a palavra de Deus, quer dizer que essa palavra que está na minha mente, ela precisa descer no meu coração e transformar em atitudes. Eu sei que é difícil, porque a nossa natureza sempre vai procurar o contrário, sempre vai, né? Tem que orar, não, estou com preguiça, tem que ir na igreja, aí não, hoje eu trabalhei o dia inteiro, sabe como é que eu trabalhei? Não, ninguém sabe que eu trabalhei tanto, eu tenho que ficar em casa descansando. Aí eu começo então a me auto-sabotar. Eu sei que é verdade, eu sei que preciso fazer, mas eu não faço, e aí eu não cresço. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu vi, mas eu não coloco. Eu preciso tomar decisões, escolhas na minha vida, mas eu não faço. Então, quando eu não faço isso, não há transformação. Então,
nosso conhecimento, o conhecimento mais a prática, a transformação. A Bíblia não foi feita para nos informar. Eu sei sobre Deus, eu sei. Não adianta você saber, isso não coloca. Tantas pessoas hoje sabem que Jesus morreu na cruz, mas isso não muda a vida delas. Tantas pessoas sabem que Jesus ensina sobre perdão, mas não perdoa. Não, isso não muda a vida de ninguém. Quando eu sei que eu preciso pegar essa palavra e trazer para o meu coração, aí eu sei que tenho que orar, mas eu não oro, então você está auto-sabotando. Você olha no espelho e diz assim, eu sei que tenho que orar, mas sai dali e esquece, não ora. Amanhã já levanta, vai fazer o que quiser, anda de qualquer jeito, e aí não muda. Agora, quando você se você pegar uma coisinha, aquilo que Deus falou com você nessa noite, e você começar a colocar em prática, e você começar a colocar em prática isso vai trazendo transformação no seu coração, na sua vida. Você vai ficar mais forte, você vai ver que você vai crescer, Deus vai começar a transformar a sua vida. Então, isso é muito importante. João capítulo 8, versículo 31 e 32, diz assim, se você continuar na minha palavra, então, vocês são meus discípulos, de fato, e você saberá a verdade, e a verdade te libertará, amém? Então, a palavra de Deus, ela só transforma a nossa vida quando nós colocarmos ela em prática, continuar na palavra de Cristo, aquilo que Ele falou. Quando a gente sai fora, a gente perde, né, o crescimento. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, amém? Terceiro, para que você continue crescendo, terceiro, celebre sem desanimar suas pequenas conquistas. Filipenses 3,12 diz assim, não estou querendo dizer que, Filipenses 3,12, diz assim, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3,12, o 13 e 14, agora diz assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, né, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele tinha um alvo, ele colocava a sua atenção no alvo, e o que o diabo sempre está nos lembrando do nosso passado já foi, amém? Foi resolvido na cruz, a Bíblia diz que nossos pecados foram perdoados, foram lançados no mar, né? E Deus não se lembra mais, mas o diabo sempre está lembrando para nós daquilo que você fez, você não consegue, você é fraco, isso. Então, nós precisamos entender que nós temos uma jornada, e nessa jornada nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos ter momentos que nós vamos vacilar, mas levanta e continua correndo, amém? Levanta e continua a sua caminhada, porque você tem na sua mente um alvo, eu tenho que chegar lá, eu tenho que alcançar o alvo que Jesus conquistou para mim lá na cruz. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, né, e colocando a minha atenção no alvo. Então, o pastor Carlos Macor diz assim, o que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Então, o que ganha a sua atenção, ganha você. E muitas vezes nós estamos colocando o nosso coração nas coisas ruins, nas coisas, né, e aí a gente fica desanimado, não consigo, não posso, né, ninguém me ajuda, sempre nós estamos olhando para nós mesmos, mas olhe para Jesus, coloque sua atenção em Jesus, coloque o seu alvo em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhe para Jesus, não olhe para as pessoas, não olhe para as circunstâncias, né, não olhe, né, para aquilo que às vezes não deu certo, levante e continue, amém? A nossa vida cristã é uma vida que temos que continuar para chegar no alvo. Então, isso significa deixar o passado no passado e definir metas claras para o nosso futuro. Então, olhar para frente. Já tentei e não consegui. Né, vamos fazer de novo, vamos mudar, vamos restaurar, vamos periodizar isso e você vai conseguir. Amém? Fala para o seu irmão aí, olhe para Jesus. Aleluia. Então, celebre, quando tem algumas conquistas, celebre essas conquistas, né?
né? Hoje eu consegui levantar cedo e orar. Aleluia, levantei cedo e orei. Hoje eu consegui correr, então, consegui correr, aleluia, corri lá, né? Hoje eu consegui, né, ler a Bíblia, o capítulo inteiro, né? Hoje, né, já estamos já no meio da Bíblia quase, né? Quem está lendo a Bíblia aí? Juízes, estamos em Juízes, aleluia, benção demais, conquista. Né? Alguns começaram e não conseguiram continuar, mas aí para. Sabe o que você faz? Esquecendo dos capítulos que ficam para trás, começa daqui para frente. Aleluia, você já vai ler a Bíblia, né? Então, a gente está num grupinho lá, eu estou olhando lá os xizinhos, só tem o meu e de alguns aí. Então, esquece que ficou para trás, continue lendo. Hoje nós estamos lá, nossa leitura devocional em Juízes, né? Então, falando aí sobre Sansão, agora está no Mica, aquela coisa toda lá, mas estamos lendo, né? Então, já estamos em Juízes. Já pensou quantos capítulos, quantos livros já lemos? São conquistas. Eu consegui ler. Eu estou conseguindo ler a Bíblia, né? Eu estou lendo em italiano, mas estou conseguindo ler a Bíblia, vamos embora, né? Estamos estudando, então eu consegui ler mais um livro, eu consegui, né? Mas eu não li, mas se você vence uma página por dia, você vai chegar lá, você chega lá. Então, o que acontece eu já tentei ler, não consigo, já tentei orar. Irmão, começa, né? Jesus, me ajuda aqui, isso aqui vai ser para minha edificação. Mas eu tenho preguiça, eu fugi da escola, saí na escola. Não, aprende de novo. Tem gente com 90 anos voltando para a escola, estudando, se formando. Vê aí na internet, você vai ver um monte de velhinha aí, dando baile aí na turma, né? Então, por quê? Alguém que diz assim, eu esqueço da coisa, eu não consegui lá atrás, mas hoje eu consigo, eu vou tentar, eu vou buscar a força de Deus e conseguir. E aí, quando você consegue, você começa a celebrar. Aleluia, eu consegui. Hoje eu li mais um texto, hoje eu orei, hoje eu venci o meu pecado, hoje eu venci as minhas lutas, hoje eu consegui, né? Tem coisa que precisa vencer? Tem, mas cada dia, né, um dia diferente, cada dia o seu mal. Então, nós precisamos celebrar esses dias, celebrar aquilo que a gente está conquistando, né? Então, é bênção demais, aleluia, amém? Quarto, supere as suas recaídas, né, e prossiga, né, continuando aqui com fé. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Lamentações 3:40. 1 Coríntios 11:31 diz, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Então agora aqui está um autoexame, né? A gente não vai no médico para fazer exame, não vai lá? De vez em quando a gente vai no médico, né? Tem uns exames assim que são meio doidão, né? Você entra naquela máquina lá, que negócio faz barulho, né? E aí lá vê tudo você por dentro, né? Outro dia eu fui lá, um tempo atrás, né? Viu a minha coluna por dentro, os fiozinhos da minha coluna assim, ó, tudo lá dentro. Eu falei, no, trem é doido, né? O trem é doido. Então, mas aí vê tudo você por dentro, faz um exame, você, tem um negócio aqui, nessa coluna está ruim aqui, você precisa cuidar disso, né? Então, você vê por dentro. Nós precisamos fazer esse autoexame. A Bíblia diz que, no Salmo 139, versículo 24, diz, sonda-me, ó Deus, essa sonda aí, né? Esse raio-x aí, olha, vê se há em mim algum caminho mau, porque a gente é tão bom para olhar a vida dos outros, né? O fulano está assim, o ciclano está assim, hoje a palavra é para o fulano, né? A gente sempre está olhando para todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, mas a gente esquece de fazer autoexame, porque a Bíblia diz aqui, se você tem o cuidado de examinar você mesmo, você não vai receber juízo. Então, olhe para você, para a sua vida, o que precisa ser mudado, o que Deus está falando com você, o que você precisa, né, fazer, porque essas recaídas precisam ser consertadas. Você não pode viver caindo toda a vida no mesmo erro, no mesmo pecado. Então, o que acontece quando escondemos as nossas falhas de nós mesmos e dos outros? O que acontece quando nós escondemos as nossas falhas de nós mesmos? A gente fica, como disse, auto-sabotando. O que acontece se nós encararmos, então, as nossas falhas honestamente e abandoná-las? Vamos ler o Provérbios 28:13. O que diz aí? Quem esconde de quem? De Deus não dá, né? De Deus não dá para esconder nada. Você esconde de você mesmo, ou você esconde dos outros. Quem esconde, não cresce, não prospera, não vai para frente, não destrava, né? Não deslancha, não chega no final. Quem esconde, mas quem confessa e abandona, encontra a misericórdia de Deus. Nós precisamos
olhar para nós mesmos e parar de justificar nós mesmos. Para os outros a gente é tão crítico, né? Mas para a gente é tão, não, eu faço isso porque eu não tenho tanta força, eu isso, eu aquilo, então eu começo a me auto-justificar. A palavra de Deus diz que nós precisamos olhar para nós mesmos e superar essas recaídas. Então precisamos abrir nosso coração. Quem sabe você precisa abrir o seu coração para outra pessoa, né? No 30 semanas a gente faz muito isso. Abre o coração, seja transparente, né? E você vai ver que a vida vai ser mais leve, que a sua vida vai mudar muita coisa, você vai ter força, você vai ser curado. Então, a leveza e o encorajamento surgem quando nós honestamente enfrentamos as nossas próprias falhas. Você sabe que você é falha. Ninguém aqui é perfeito, né? Mas para os outros você é perfeito, né? Mas a gente sabe que não é perfeito. Então não adianta a gente se achar que é alguma coisa, porque o que tem de bom em nós é de Jesus, o resto é estragado, né? Está meio misturado aí com um monte de coisa ruim. Então a gente precisa, né? E aí, apegue-se logo aí com os benefícios, né, de compartilhá-las com amigos de confiança. É muito importante. Por isso nós temos o 30 semanas aqui. Quando eu vi esse programa, eu falei, vou trazer para a igreja. A gente tem que parar de ser religioso, perfeitão, né? Apontar, eu não sou igual aquele ali, né? Eu dou dízimo, eu venho na igreja. Tinha irmãos assim, agora acho que já saiu mais da igreja, não sei. Eu leio a Bíblia, ele não lê. Eu sou santo, ele não é. Eu, né? Aí tinha um negócio de dízimo lá atrás, falava, fulano não deu, e eu dei, está aqui. Coitado, não está mais na igreja, saiu. Por quê? Porque quando eu acho que eu sou melhor do que qualquer um, o que nos faz diferença das pessoas lá do mundo é Jesus. Sabia disso? O resto é igual, meu irmão. Você é tão igual, tão pecador quanto o outro. Nós somos tão pecadores como as pessoas lá fora. O que muda a nossa vida é Jesus. A graça de Deus na nossa vida. Se eu não estiver nele, eu sou mais perdido que os outros, porque eu já conheço a verdade. Então eu preciso olhar para dentro de mim e dizer assim, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso pedir ajuda, ter atitudes diferentes, confessar meus pecados, como diz ali, né? Abandonar, confessar os pecados. Eu preciso, cada dia, para continuar essa caminhada. Amém? E aí entra no quinto ponto. Para você crescer, continuar crescendo, seja estratégico e irredutível contra o pecado. 1 Coríntios 16, 13 diz assim, e sejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, aí, gostei de coragem, sejam fortes, né? Aleluia, aí, ó, turma do legendário, né? Então, sejam fortes, mantenham-se firmes, mas tem que ser vigilante, porque o negócio está, a armadilha está em todo canto. Romanos 6,14 diz assim, o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Aleluia. Então, o que nós temos aqui, nós precisamos ser irredutíveis contra o pecado. Sabe que o pecado, ele mata. Tudo aquilo que tem pecado na nossa vida é uma área morta. Sabe que onde o pecado entra, mata. Né? Nos separa de Deus, perdemos a graça de Deus. Então, todo o pecado traz morte para nós. Mas, quando a gente está em santidade, em consagração a Deus, isso traz vida. Nós precisamos resolver problemas que tem na nossa vida. E precisamos ser estratégicos com relação a isso. A Bíblia fala que nós precisamos aprender, né, sobre Jesus e a tentação. Nós precisamos aprender como ser estratégico para não negociar com o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, que está ao nosso redor, nós temos que tirar esse bicho da nossa vida. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós quando nós estamos em Cristo. Em Cristo nós conseguimos vencer o pecado. Esse negócio de dizer assim, todo mundo é pecador, né? Eu também sou, né? Todo mundo olha, eu também não, irmão, isso aí não cola não mais. Você precisa dar norte, né? Acabei de ler agora sobre Sansão, né? Sansão era fortão, né? O cara levava porta, né, da cidade na cabeça, o cara matava um monte de gente, era fortão, né? Mas ele não podia ver mulher. Viu mulher, o homem era fortão, virava um bichão, né? Aí um molão, né? A mulher lá,
Ai, fala para mim bem, qual é o poder do teu cabelo? O poder que você tem. Ai, bem, não falo não, né? Ai, não sei o quê, fica enrolando, né? Ai, não, sai para lá. Se fizer isso, ficou brincando. Achou que era fortão para aguentar a mulher. Daqui a pouco a mulher, atormentou ele tanto que acabou. Aí ele contou para ela, né? Aí, final feliz. Furaram os olhos dele, ficou sem força, foi preso. Aí, o que adiantou, né? Ser fortão e aí não ter força contra o pecado. Então, hoje, tem muito homem caindo também aí, né? Pode ver mulher, é fortão, né? Machão, mas viu mulher, acabou, né? Já era, vira um banano, né? Então, nós precisamos nos posicionar contra o pecado, né? As mídias sociais, as redes sociais, sai fora desse trem aí. O diabo está lá sempre querendo lançar para você um monte de porcaria. Mas você precisa ser irredutível. Não vou pecar contra o meu Deus, como disse José, né? José falou, não vou deitar com você, sai fora, né? Não e não. Decidiu no coração, como Daniel, decidiu no coração não comer das iguarias do rei. Decidiu, é uma decisão nossa. Você escolhe se você vai pecar ou não. Você escolhe se você vai cair na tentação ou não. Mas você precisa estar, né, como Jesus, cheio do Espírito Santo, em comunhão com Deus, porque na nossa força nós não conseguimos vencer. Amém? Então, seja estratégico e irredutível contra o pecado. Sexto, para você crescer, tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo. 2 Coríntios 1:11 diz assim, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Hebreus 10:25. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o que nós aprendemos nesse texto é que nós precisamos ser encorajados. Nós estamos numa corrida, né? E é interessante quando a gente corre em 2, em 3, e quando tem uma turma lá torcendo por nós, né? Parece que a gente cria um gás, né? Ai, que a gente corre mesmo, né? Aí, corre mesmo, porque, vai, você consegue, você vai chegar lá e tal, aquela torcida, né? Você já está meio desanimado, não sabe se vai chegar no final, mas quando alguém está lá te animando, te encorajando, você consegue alcançar muita coisa. Então, é muito importante nós entendermos que nós não fomos feitos para andar sozinhos. Deus criou a igreja, uma família, para nos apoiarmos, nos encorajar uns aos outros. Então a igreja é uma família, onde nós encorajamos uns aos outros, em oração, como diz aqui, ajudando nas orações, ora por mim, né? Então, tem gente que está passando por problema, não abre o coração, não pede oração. Não, eu não vou contar para ninguém não, eu vou sofrer sozinho, eu e Deus. Irmão, você não foi feito para andar sozinho, não. Nós fomos feitos para ajudar uns aos outros. Então, quando você está passando por problema, pede oração. Seja humilde, diz assim, eu preciso que ore por mim. Estou passando por essa luta, estou passando por essa tentação, estou passando por esse momento difícil. Né? Lá em casa está difícil, lá, né, no trabalho está difícil, na minha vida está difícil, eu não sei se eu vou conseguir. Então, a igreja está aqui para nos reunir e nos encorajar. Hoje você está sendo encorajado. Se você não viesse na igreja hoje, você não está ouvindo essa palavra. Então, quando nós estamos nos reunindo, nós estamos nos encorajando uns aos outros a continuar, a crescer, a buscar o Senhor, a largar pecado, a confessar. Então, nós precisamos de companheirismo, e a igreja faz isso. Jesus, quando criou a igreja, ele criou com esse propósito, porque ele sabe que nós sozinhos não vamos conseguir vencer. Nós sozinhos não vamos chegar lá, então nós precisamos nos encorajar uns aos outros, amém? E nesses lugares onde nós nos encorajamos, aí recebemos crescimento, recebemos o extraordinário de Deus, Deus nos abençoa e assim por diante. Então, precisamos estar reunidos, amém? Fala para o seu irmão, não deixe de vir na igreja, pronto. Não deixe de andar junto como igreja, nos grupos pequenos, né? No GDC agora, anda lá, vamos juntos, amém? Vamos buscar a Deus, vamos estar orando juntos, não ande sozinho, o inimigo quer que você ande sozinho. Sétimo, entenda o seu crescimento, entenda que seu crescimento traz vitórias para você e para o reino de Deus, amém? Então, o nosso objetivo final
para manter o nosso impulso de crescimento é seguir a Cristo até o fim da linha e, por consequente, vencer. Quando a linha de chegada parece tão longe de nós, quando nossos joelhos já estão doendo e nós não podemos mais dar nenhum passo, então nós temos essa promessa, como uma garrafa de água, né, gelada ali, para nos assegurar que vamos chegar até lá. Então, em Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluias, amém? Aquele que começou a obra, vai completar. Então, é como se você estivesse dando um empurrão, né, em você assim, porque Deus já nos garantiu a vitória. Ou seja, você vai chegar, amém? Não é se você chegar, você vai chegar, amém? A gente sai para chegar, aleluia, nós saímos para chegar, mas nós precisamos, né, crescer cada dia, e a nossa vitória também é a vitória para o reino. Nosso testemunho, nossa vida com Deus também vai impactar a vida de outras pessoas. Você crescendo, as outras pessoas no seu lado também crescem, amém? Você estando bem, você vai animar outros, você vai encorajar outros, você vai salvar outros, então você vai crescendo. Então a sua vitória vai trazer testemunho para outras pessoas também. Ó, ele passou por isso e Deus deu vitória. Então Deus é um Deus poderoso, Ele continua fazendo, e nós precisamos entender isso. Então nós precisamos entender que nosso crescimento traz vitória para nós e para as outras pessoas também. Crescimento não é uma suave sequência de sucessos para ninguém, mas sim uma sequência irregular, cheia de acertos e erros. Então, frequentemente, são 2 passos para frente e às vezes 1 para trás, mas as recaídas são parte da recuperação. Então, o único jeito de nós medirmos nosso crescimento é estabelecer algumas metas de fé, amém? Vou falar rapidamente aí. Primeiro, tenha um foco claro. Onde é que você quer chegar, né? Seja específico. Eu quero chegar ali, né? Então, eu quero ler a Bíblia toda no ano. Então, você tem um foco específico. Eu quero terminar esse curso aí do IP até final do ano. Então, tem foco específico. Estou lá, ralando mesmo, né? Então, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero, né, ver a igreja abençoada. Eu quero criar esses ministérios, né? Começamos a lutar aí pelo GDC, começamos a multiplicar. Eu quero que o GDC não fique só em 7 grupos, quero que aumente cada vez mais. Para isso eu tenho que fazer o quê? Treinar mais pessoas, né? Abençoar mais as pessoas. Então, eu tenho que ter um foco claro, né? No seu trabalho, qual é o seu foco? Eu só vou para trabalhar, não tem nada não. Na sua família, o que você faz? Qual é o seu foco para você, para a sua vida, né? Para os seus filhos, o que você tem planejado? Então, seja específico. Também coloque alvos atingíveis, não bota coisa assim, eu quero ter uma Ferrari, aí você não consegue mesmo, tá? Né? Se conseguir a Ferrari, depois não tem como pagar, né? Ou senão tem que ficar lá com o vocário, né? Então, junto com o cara lá, você consegue. Então, isso é ilusão, tem gente botando muita coisa aí, né? Que não é inatingível, mas nós precisamos ter alvos atingíveis. Outro, metas pessoais. Quais são as suas metas pessoais? O que você tem para você? Né? Esse ano eu quero... Eu estou só esperando a morte chegar. Uma vez eu perguntei para um homem, né, eu estava sentado assim no passeio, eu perguntei para ele, e aí? Não, agora eu me aposentei, é só esperar a morte. Eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Sai fora, meu irmão, se eu aposentar, meu Deus, ninguém me aguenta, né? Vou viajar por tudo aí. Sai fora. Não, aí. Qual é a sua meta aí? O que você pensa na sua vida? O que você colocou para você, né? Tem um cara aqui, eu já sei, eu quero casar. É uma meta. E depois de casar, vai fazer o quê? Eu quero uma casa. Então, tudo bem, mas aí, os outras áreas, né? O que você quer para a sua vida? Tem gente que casa, aposenta também, né? Tá bom, engorda, né? Vira lá, casei. Né? Nós temos metas, né? Você tem que pensar o que você quer da sua vida, coloque coisa grande, que Deus Deus é grandioso aí, então coloque metas pessoais, né? E nessas etapas aí, precisam ser identificáveis, ou seja, né? Eu posso medir o meu progresso, né? Onde é que você está lá? Onde eu estarei, né, nesse próximo
próximo dia, ou no próximo mês, onde eu estarei daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, onde é que você está? Você precisa medir isso, né, na sua vida. Então, isso é muito importante. E, por último, objetivos autênticos, né? O objetivo, ele me motiva. Então, eu sou apaixonado por isso. Então, é isso que eu vou fazer. Então, é muito importante você colocar metas na sua vida, você buscar isso, estabelecer esses objetivos, que aí você vai ver o crescimento. Você olha para trás, né? Eu não fazia isso, eu não tinha isso, eu estava, né, assim, e hoje eu tenho isso. Então, mas porque você colocou. Não pode ser automático, tem que ser intencional. E para terminarmos, para nós crescermos, continuar crescendo, renda-se a Jesus, porque Ele é a fonte do crescimento. Amém? Renda-se a Jesus, Ele é a fonte do crescimento. 2 Pedro 3,18, diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória para agora e para sempre. Amém. Então, Pedro diz assim, cresçam, né? Fala para o seu irmão, cresça, irmão. Cresça e apareça, né? Cresça, irmão, cresça, né? Saia dessa estagnação de vida, saia dessa morbidão. Deus nos chamou para crescermos, né? Tanto na vida pessoal, como na vida familiar, quanto nos nossos ministérios. Cresçam, não olhe para trás, não volte atrás, não desista, mas avance crescendo, porque a coroa está lá na frente, né? O prêmio está lá na frente. A gente precisa alcançar o prêmio, nós não alcançamos ainda, né? Esse prêmio da soberana vocação, né, é muito grandioso para nós deixarmos para trás. Então o inimigo vai fazer de tudo para você não crescer, para você voltar atrás, para você desistir. Mas a Bíblia diz aqui, né, o apóstolo Pedro diz, cresçam na graça e no conhecimento. Quanto mais você tiver a graça de Deus, você vai crescer. Quanto mais conhecimento do Senhor, não é intelectual, mas um conhecimento de experiência, né? Aqui fala mais de experiência, não de saber a Bíblia, mas de experimentar. Eu conhecia Deus porque Ele é o meu provedor. Porque eu li na Bíblia? Não, porque eu cantei domingo, né? E Elohim, né? Deus provedor lá, e aí vai, Jiré, provedor. Aí você, não, porque eu cantei, não, é porque eu experimentei. Eu estava lá passando necessidade, botei o joelho no chão e Deus abriu a porta, Deus veio e trouxe alimento. Eu experimentei na minha vida. Eu sei que Deus é bom porque eu experimentei a bondade de Deus, não é porque o outro falou. Então esse conhecimento aqui é um conhecimento de experimentar na vida, não de saber, né, intelectualmente, não saber, o fulano de tal, né, passou por isso e então ele foi curado, então Deus cura, porque o fulano tal curou, não, ele me curou também. Eu experimentei isso na minha vida, falar igual Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ou seja, é um conhecimento prático, é um conhecimento que nós temos do Senhor. Então cresçam nesse conhecimento. Qual é o seu testemunho? O que você tem para contar de experiências com Deus para a vida de outras pessoas? Então isso é muito importante. Vai depender de você, da sua busca. Se nós não temos mais o que contar, nós estamos estagnados. Mas Deus pode mudar tudo isso, amém? Deus te chamou para crescer. Fala para o seu irmão, Deus te chamou para crescer. Né? Você não está aí, né, para ser mais um. Você é um filho amado de Deus. Você foi chamado por Ele para, né, romper, para ser bênção. Em Efésios, para nós terminarmos aqui, 3:16 a 19, diz assim, oro para que, olha o apóstolo Paulo, a oração dele por nós, ele está orando por mim e por você, olha aí, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações, mediante a fé. E eu também oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Veja que oração poderosa, né? Ele fez por nós, por mim e por você, para que você possa ser cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nessa noite. O Senhor nos trouxe nesse lugar, ó Deus, não é mais uma reunião, Senhor, sem sentido. É onde nós recebemos, ó Deus, o encorajamento do Senhor, a graça, o poder do Senhor,
para continuarmos nessa caminhada, nessa corrida, Senhor, ó Deus, de 42 quilômetros, de maratona. Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos trouxe aqui, e às vezes, Senhor, estamos pensando em desistir, em olhar para trás, olhamos para nós mesmos, às vezes não temos mais força, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos motiva nessa noite, ó Deus, há orações, intercessões do Senhor por nós, torcendo por nós, nos dando força, nos encorajando através da Tua palavra. Ó Deus, às vezes as lutas são difíceis, às vezes nós não vimos mudanças, às vezes, Senhor, as coisas parecem que não são respondidas, mas nessa noite o Senhor nos manda olhar para Ti, olhar, Senhor, firmemente para o Senhor venceu, Senhor, ó Deus, e nós vamos vencer com o Senhor, é na Tua força que nós vencemos, ó Deus, em nome de Jesus. Deus, tudo aquilo que está estagnado na nossa vida, tudo aquilo que está improdutivo na nossa vida, tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor, que nessa noite o Teu Espírito Santo comece a agir no nosso coração, através do Teu Espírito Santo, Senhor, nos leva, Senhor, a um lugar de crescimento, a um lugar, Senhor, mais profundo na Tua presença, mais de intimidade contigo, Senhor. Queremos, Senhor, Te conhecer de verdade, queremos experimentar o Senhor cada vez mais. O Senhor nos chamou, Senhor, ó Pai, para a intimidade, o Senhor nos chamou, Senhor, para o crescimento, o Senhor chamou-nos para romper. Nós não somos mais um, Senhor, nesse mundo, nós somos filhos amados do Senhor, com propósitos, ó Deus, com destinos, Senhor, que já foram comprados, como diz a Tua palavra, Senhor, ó Deus, o Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completá-la. Por isso, em nome de Jesus, nessa noite, queremos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz, como filhos amados, como herdeiros, Senhor, dessa graça, como herdeiros, Senhor, ó Deus, desse reino, Pai, um reino glorioso, um reino de amor, um reino de justiça, um reino de paz. Nós não, Senhor, ó Deus, pertencemos a esse mundo corrompido, nós não pertencemos, Senhor, ó Deus, a esse lugar, Senhor, de pecado. Nós pertencemos a um reino santo, um reino majestoso, somos sacerdotes, ó Deus, diante do Senhor, somos chamados, ó Deus, para anunciar as boas novas do Senhor, aqueles que estão perdidos. Pai, estamos aqui como igreja, Senhor, para nos fortalecer uns aos outros, ó Deus, que não seja diferente disso, Senhor, de nos encorajarmos, de continuarmos firmes até que o dia venha, Senhor, e quando Tu vieres, ó Deus, nós estaremos, ó Deus, glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, ó Deus, cantando Maranata, declarando, Senhor, vem Jesus, porque queremos, Senhor, nos encontrar com o noivo e celebrar as vitórias, e celebrar o crescimento, e celebrar as conquistas junto com o Senhor, porque valeu a pena, Senhor, aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós, valeu a pena, Senhor, ter morrido por nós. Somos frutos, ó Deus, do Teu duro trabalho que o Senhor teve, Senhor, ó Deus, do Teu amor, Senhor, que nos alcançou. Pai, obrigado, Senhor, por nos chamar de filhos, por nos herdar nessa família gloriosa, nessa família de Deus, nessa família espiritual. Obrigado, Senhor, por ter-nos, Senhor, nos levantado, Pai, como filhos amados do Senhor. Pai, abençoa cada um de nós. Se há, Deus, coisas, áreas na sua vida que precisam ser mudadas, que eles escolham a cura nessa noite, que eles escolham, Senhor, sair desse lugar, ó Deus, transformados pela decisão, Senhor, de mudar de vida, de tomar posições, Senhor, que precisam ser tomadas, Pai, porque a Tua palavra, ela transforma quando nós colocamos ela em prática na nossa vida, e Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacita para vivermos, ó Deus, aquilo que é dos céus para nós. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém.